Então vamos embora, galera, mais um vídeo. Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera do Aquarismo Sem Mistério. Hoje eu preparei um assunto. Olha quem veio pra cá, meu cachorro. Vai embora. Vai embora que aqui a gente não edita nada. Tem que ser direto que a gente não edita. Vamos lá, gente, olha só. Hoje a gente vai falar de banho salino. A gente vai utilizar sal grosso sem iodo, tá? Qual é a importância desse sal grosso para tratamento de fungos, protozoários, bactérias e vermes, tá? Tem como a gente utilizar esses artifícios, né, naturais sem antes estar medicando o animal, né? Na verdade, isso aqui pode ser utilizado caso você observe que algum peixe no seu aquário esteja assim, né? E aí você pode retirar e fazer o tratamento do banho salino num aquário menor para que você gaste menos sal. Ou você pode fazer isso que eu vou falar no tratamento de um aquário todo, no aquário principal, beleza? Então olha só, primeiro vamos entender uma coisa, que a água doce, a salinidade é próxima a zero de sais. Mas tu tem que ter um cuidado, quando a gente fala de sais na água, eu estou me referindo aqui especificamente do cloreto de sódio. A água doce ela tende a zero de cloreto de sódio. Ela tem outros sais, magnésio, cloro, tá? Que são importantes, os próprios carbonatos, cálcio, na água, são sais que tem na água em menor quantidade que a água do mar, mas tem. Mas quando eu falo de cloreto de sódio, estou me referindo ao sal cloreto de sódio. Esse tende a zero na água doce. Água salobra vai de 12 a 18. A água do mar está muito acima disso. Então olha só. Primeira coisa, água doce tolera até 10 gramas por litro durante poucos dias, tá? Então a gente vai usar para fazer o tratamento 10 gramas por litro. Acima disso é água salobra, vai causar estresse no peixe, não interessa pra gente. Porém, tem pessoas que usam no aquário principal até 5 gramas por litro. Sensacional, gente, não tem problema, né? O nosso amigo do canal Brasil Jungos, o João Vitor, ele utiliza, eu coloco no meu aquário também, 5 gramas por litro, tá? E aí não tem problema, porque 5 gramas, como a gente vai ver aqui, não vai alterar a osmolaridade do peixe. Isso vai trazer um benefício para ele. E lembrando também que depois que você coloca lá, vê quantos litros tem seu aquário, coloca 5 gramas por litro, para de tirar, para de colocar sal, porque quando a água evapora, o sal não evapora. Então, se você perder 5 litros de água por evaporação, aquele sal que você colocou vai se tornar mais concentrado. Então, você tem que repor essa água. Funciona assim com o marinho também, tá? Então, quando você coloca 5 gramas por litro no seu aquário como uma prevenção, não faz mal. E lembra que quando você faz TPA, você tira esse sal do aquário também, então ele não fica para sempre. Então desse jeito não tem problema. Eu estou usando esse padrão de 10 gramas por litro, não no seu aquário. Você vai fazer um aquário à parte, você não tem um aquário para quarentenar? Você pode fazer um aquário para fazer tratamento de banho salino, ou usar os dois, o mesmo recipiente para fazer, tá? Desde que não tenha peixe lá dentro. Então como é que funciona? Você vai usar 10 gramas por litro no seu aquário lá, hospital, onde vou fazer esse banho salino, e por poucos dias já vou explicar o passo a passo. Quais são os benefícios para você quando você coloca, né, 5 gramas lá no seu aquário, sem ser o tratamento com 10 gramas? Quando você coloca 5 gramas por litro no seu aquário, quais são os benefícios que você tem? Regular as trocas osmóticas. O que é isso? Né? Esse sal que está lá na água, essa baixa concentração de sal que você colocou na água, ajuda o peixe a regular a quantidade de água que ele ganha e que ele perde. E também ajuda o peixe a regular as cargas entre as células e o sangue. Isso faz com que o peixe viva melhor, que o peixe fique menos estressado. Além disso, sarar ferimentos. Tá? Isso quando a gente utiliza no nosso aquário principal, 5 gramas por litro. Tá? E para eliminar parasitas. Aqui eu já deixei eliminar parasitas, porque aí a gente vai usar aqui o nosso preparo. Tá? Então coloquei 5 gramas por litro no aquário, vou ter esses benefícios aqui de cima. Tá?
vai perturbar um pouco os parasitas intestinais também, mas não ao ponto necessariamente deles morrerem, tá? Na verdade, nem o banho salino com 10 gramas garante 100% que todos os parasitas vão morrer. Mas já é uma forma de a gente eliminar boa parte dos parasitas para não ter que ficar medicando com antibiótico, metronidazol, fungicida. É sempre melhor quando a gente usa vias naturais do que quando a gente vai medicar propriamente dito. Porém, pequeno gafanhoto, olha para cá, excesso de sal. Supondo que você tenha colocado no seu aquário principal 10 gramas por litro, 15 gramas por litro e deixe. O excesso de sal ele é extremamente prejudicial para o peixe pelo seguinte motivo. Ó. Ele vai agredir e alterar o funcionamento interno do seu peixe. Ele vai alterar as cargas, ele vai desregular esse ganho e perda de água, ganho e perda de sais, vai alterar a fisiologia, o peixe vai começar a ficar estressado, vão aparecer doenças oportunistas porque o sistema imunológico ficou debilitado. Então o excesso também não é legal. Desidratação, sobrecarregar os rins, tá? Vou explicar como funciona essa desidratação, como você sobrecarrega os rins e o peixe vai gastar muito mais energia para tentar manter esse equilíbrio que você, colocando muito sal na água, proporcionou. Então olha só, quando é que a gente vai usar o banho salino? Um preparo, lembrando, não recomendado para peixes de couro. Peixes de couro são extremamente prejudicados com a salinidade na água. Tá? Mesmo que seja por pouco tempo, 10 gramas vai prejudicar. Então, quem tem peixe de couro, cuidado com o tratamento. Eu não recomendo usar tratamento salino para peixes que tenham a pele lá de couro e não tenha escama. Tá? Então, olha só, você vai utilizar 10 gramas por litro de sal. E aí você procura um aquário, né, proporcional ao tamanho do teu peixe que você vai botar lá para não gastar muito sal. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu peixe, tá? O ideal, galera, é que a gente faça isso sempre antes de colocar um peixe no aquário. Então, quando você compra um peixe, você vai fazer a quarentena, faça a quarentena dele, ou seja, a observação durante aqueles 30, 40 dias, mas aproveita os 5 primeiros dias que ele foi para lá para fazer esse banho aqui, tá? Ah, eu tenho um peixe que apresentou isso no aquário. Antes de medicar ele, tire e faz o tratamento salino também, pode resolver. Tá? Mas você pode fazer esse tratamento enquanto o peixe está na quarentena. Então você está lá observando se ele tem um parasita. Já faz o banho salino que não é prejudicial. 30, 40 dias não apareceu nada, coloca o peixe no aquário. Ah, eu fiz o banho salino e mesmo assim apareceu doença, outras coisas. Aí você vai tratar porque ele está no aquário de quarentena. E aí geralmente no aquário de quarentena tem gente que trata com medicamento no próprio aquário, ou tira e leva para um aquário hospital, onde ele usa especificamente para tratar com medicamentos. Mas aqui, então, vamos pegar essa ideia para comprei um peixe, vou deixar na quarentena, já faço o banho salino. E aí, ó, você vai dar um banho por dia no peixe. Você vai pegar o peixe que está na quarentena e vai colocar num outro recipiente que você preparou 10 gramas de sal por litro de água. Vai deixar esse peixe lá até 20 minutos. Você vai observar esse peixe durante 20 minutos ali. Se você perceber que ele está ficando muito mole ali, o que eu acho que não vai acontecer, não vai afetar, até 20 minutos de boa. Passou os 20 minutos, você tira o peixe, bota para a quarentena de novo, que não tem nenhum medicamento. No segundo dia, você vai tirar o peixe e vai colocar naquela mesma água de sal. Só tem que ver se a água evaporou e completar, porque se a água evapora e você não completa, você fica com mais gramas por litro na água. Vai colocar o peixe no segundo dia, mais 20 minutos, devolve. Quanto tempo eu vou repetir isso? Por no máximo 5 dias. Chegou no 5º dia de mergulho no banho salino, você vai deixar ele na quarentena, normalmente só observando, não deu nada, você vai colocar no aquário principal. Então entende o seguinte, galera. A água doce, ela funciona da seguinte forma. Se eu comparar a água doce com a quantidade de sais que tem internamente no peixe, e aí eu digo cálcio, magnésio, alumínio, tá? O próprio cloreto de sódio. Se eu for fazer essa comparação, eu vou observar que todo peixe de água doce, ele é muito mais concentrado em sais internamente do que a quantidade de sais dissolvidos na água.
Tá, Marcos, mas o que isso tem a ver? Existem dois conceitos muito importantes, você tem que ter cuidado, que eu já vi essa definição de conceito sendo exposta de forma errada. Qual é o conceito de osmose? Sempre que a gente fala de osmose, vai ser a água que vai estar se movimentando de um lado para o outro. E a água, ela sempre se desloca do meio de menor concentração de sais para o meio de maior concentração de sais. Então olha para cá. Menor concentração de sais é fora do aquário. Maior concentração de sais dentro do aquário. E na osmose eu falei que a água sai do meio menos para o meio mais. Portanto, esse peixe, tá vendo aqui, ó, ele sempre vai ganhar água independente da sua vontade. A osmose é um processo que acontece independente da água do peixe, em que a água se desloca do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tudo isso vai para dentro do peixe, independente da vontade. Qual é o mecanismo que ele arma para eliminar esse excesso de água? Senão ele vai inchar e vai explodir. Os rins do peixe de água doce são rins adaptados a eliminar esse excesso de água na urina. Então o peixe de água doce tem a urina muito diluída, tá? Ele elimina muita água pela urina. Então ele é adaptado. Quando a gente fala em relação à troca de sais minerais com peixe, aí já é diferente. Por quê? Quando a movimentação acontece em relação à movimentação dos sais, não mais na água, a gente utiliza um conceito chamado difusão. Galera, é bem simples. O aquarista ele tem que aprender isso, os conceitos mínimos da biologia, para que ele entenda o que está acontecendo com o peixe. Então, qual é o conceito de difusão? Na difusão são os sais que vão estar se movimentando de um lado para o outro. Lembra? Na osmose, a água se movimenta de um lado para o outro, do meio de menor concentração para o meio de maior. Quando eu falo de difusão, essa movimentação é feita pelos sais. Só que os sais se movimentam do meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Olha para cá. Esse peixe aqui, ele perde sais por difusão, também contra a sua vontade. Ele é adaptado para isso. Ele elimina esse excesso de sais que tem dentro dele naturalmente. Beleza? Aí como funciona com peixe de água salgada? O peixe de água salgada é o contrário. O peixe de água salgada internamente tem menos sais do que a água do mar que tem mais. Então, esse peixe de água salgada, pelo conceito de osmose que a gente viu, se dentro dele está menos e a água do mar está mais, esse cara perde água contra a vontade. E se ele perde água contra a vontade, os rins desse peixe não podem jogar muita água fora da urina. Então é um rim adaptado para reter água. Então tu está entendendo que a fisiologia do peixe, por que você não pode botar um peixe de água salgada na água doce e vice-versa? Porque você prejudica? Agora vamos entender aqui. Coloquei sal na água, tá? Coloquei sal, ó, 10 gramas por litro. O que acontece? Quando eu coloco sal na água, observa aqui, ó, a salinidade da água inverte em relação ao peixe. Agora a água passa a ser mais concentrada do que dentro do peixe. Só que não tão mais concentrada, tá? Mais concentrada do que dentro do peixe, mas pouquinha coisa mais concentrada. Se eu coloco mais de 10 gramas por litro, essa concentração vai aumentar em muito. Já vou explicar o que vai acontecer. Então, normalmente, como é que funciona com 10 gramas por litro? A água fica mais concentrada e o peixe passa a ficar menos concentrado. E aí, por consequência, no conceito de osmose, esse peixe passa a perder água para o meio, para o aquário. E aí ele perde um pouquinho de água, mas não tem problema, porque o peixe ele consegue, né, ter o equilíbrio para compensar essa perda de água, que é uma perda pequena, porque a gente colocou pouco sal. Ele vai equilibrar. Por isso que eu coloquei o tratamento de banho por 20 minutos e no máximo 5 dias, tá? Para que você não transforme isso em algo prejudicial para o peixe. O peixe consegue fazer isso. Mas o Marcos, tá, beleza, mas para que tudo isso? Galera, bactéria, fungo, protozoários e vermes. Olha para cá. Se acontece com o peixe, de o peixe ficar menos concentrado do que a água, porque eu coloquei sal, também acontece com os parasitas. Só que os parasitas não têm o mecanismo que o peixe tem para regular essa perda. E aí, olha o que acontece. Imagina que eu tenho um protozoário no intestino do peixe, tá? Esse protozoário, quando eu coloco sal na água, ele também se torna menos concentrado do que a água.
E aí, como ele não tem mecanismo para reter essa perda de água, ele desidrata, ele perde tanta água, desidrata e morre. O mesmo vale para a bactéria, o mesmo vale para um fungo, o mesmo vale para um verme. Então, por isso que é importante esse banho durante a quarentena, para que você garanta que possa eliminar boa parte dos parasitas. Ah, Marcos, você colocou aqui que o excesso de sal causa tudo isso. Me explica? Sim. Supondo que você coloque 15 gramas de sal, você vai aumentar e muito essa concentração fora. Vai matar os parasitas mais, mas vai prejudicar o seu peixe. Sabe por quê? Porque agora o lado de fora está tão mais concentrado do que o peixe que ele começa a perder água em excesso. E você lembra? Se não lembra, volta o vídeo. Que o peixe de água doce, como ele ganha água naturalmente, o rim dele é feito para jogar o excesso de água fora. Mas quando você coloca esse cara numa solução com muito sal, esse peixe ele perde tanta água, que o rim dele, que já é adaptado para jogar água fora, não consegue reter essa água. Então o peixe começa a desidratar, ele começa a dar aquela murchada, começa a ficar debilitado. Isso é o primeiro ponto. Lembra que eu falei que esse peixe joga sais fora contra a sua, independente da sua vontade? Ele elimina o excesso de sais? E que os sais se movimentam do mais para o menos? Olha para cá. Se fora ficou mais do que dentro, esse peixe agora, ele começa a ganhar sais. E se ele ganha sais, ele não é adaptado a jogar esses sais fora. Então olha aqui, ó. Sobrecarregar os rins que vão ter que dar conta de jogar esse excesso de sais fora, que não é um processo que ocorre naturalmente com esse peixe. E aí o que o peixe vai ter que fazer? Como o rim não é adaptado, ele vai ter que gastar muita energia para manter esse equilíbrio e não desidratar até a morte. Mas ele não consegue fazer isso, então ele acaba entrando em óbito. Galera, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei buscar um linguajar mais fácil e assim, esses dois conceitos de osmose e difusão são excepcionais para quem é aquarista e muda a visão. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, né, desse tratamento aqui. Depois a gente vai falar de aquário hospital e quarentenário, que são dois aquários totalmente diferentes. E ó, tamo junto, galera, aquarismo sem mistério neles. Até o próximo vídeo, ó, vamos que vamos. Vou dar a volta para desligar aí e tamo junto, rapaziada.